Meus queridos irmãos e irmãs, muito boa noite. Boa noite. Nós queremos agradecer a oportunidade que nos é concedida de estar mais uma vez nessa casa, agradecer o carinho, a hospedagem da nossa querida Cida, a companhia da Daniela, o amparo da Eliane, da Neuza, da Meire, de tantos trabalhadores amigos, nosso querido Caco, nosso querido Osmar, Glaucio. Não estamos aqui necessariamente num templo, mas numa casa de amigos em que nos encontramos com muita felicidade de estarmos mais uma vez falando sobre o Evangelho de Jesus em uma casa espírita. Na noite de hoje, nós iremos falar sobre o perdão, liberte-se da mágoa e seja feliz. É uma proposta consideravelmente difícil, porque muitos de nós ainda temos muita dificuldade em perdoar. Então, nosso orientador sempre nos sugere que antes de falar sobre perdão, falemos sobre a ofensa, sobre a mágoa. Porque nós só precisamos perdoar porque um dia ficamos ofendidos. Então vamos identificar, fazendo como Allan Kardec nos convidava, não nos limitarmos aos efeitos, mas buscar as causas. Por que nós nos magoamos? Por que nós nos ofendemos? Quem pode me ajudar? O que é que vocês acham? Orgulho e são Orgulho. O que mais? Egoísmo. Egoísmo, pensamos muito ainda em nós mesmos. Melindres. A gente se melindra com muita facilidade, que também é uma consequência do orgulho, o melindre. Nosso orientador, através da inspiração, porque nós não temos mediunidade ostensiva, nossa mediunidade é tão somente obsessiva, só serve para os obsessores. Mas através da inspiração, ele nos disse certa vez: Nazareno, vocês se melindram com tanta facilidade. Até mesmo nós, espíritas, ao menor dissabor, à menor contrariedade, ficamos extremamente magoados. Esquecemos que fizeram Francisco Cândido Xavier, o apóstolo da renúncia, do amor e da bondade, com apenas 5 anos, lamber feridas em mais de uma oportunidade, tendo que atender o convite, aliás, quase que imposição, da sua madrinha, Rita de Cássia, para que curasse a ferida do seu filho, com quem Chico vivia, até que seu pai casasse em segundas núpcias. Então queremos ir mais adiante. Por que nos ofendemos? Orgulho, egoísmo, melindre, o que mais? Vaidade, nossa vaidade intelectual. Nós sabemos o que é o certo, então quando somos contrariados, nos ofendemos. O que mais? Acho que é esperar que o outro haja como a gente quer. Nós queremos que os outros sejam como nós, pensem exatamente da mesma maneira. Há um palestrante da Bahia que diz que Deus é um péssimo matemático. E as pessoas ficam surpresas com aquela afirmativa, mas ele explica. É porque Deus cria um, e em vez de fazer 2, 3, 4, 5 iguais àquele, ele cria mais um, e mais um, e mais um. Deus só sabe contar até 1. Nos cria completamente diferentes dos outros. O espírito que utiliza o pseudônimo de Hamed, através do médium Francisco do Espírito Santo Neto, nos diz que nós, seres humanos, somos incomparáveis, que a nossa única semelhança é a nossa diferença. E, portanto, temos que ter essa consciência de que enfrentaremos a diversidade, enfrentaremos a diferença e teremos que ser tolerantes, pacientes, humildes, para vivermos melhor. Então, realmente, nós nos ofendemos por causa, principalmente, do orgulho. No capítulo 10, item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, está exarado que o orgulho é o pai de muitos vícios, a fonte de quase todos os males, que vamos encontrar o orgulho como sendo o motivo, o móvel de quase todas as nossas ações. A gente pensa até que está fazendo por caridade, mas muitas vezes é por orgulho.
para mostrar, por exemplo, que a nossa religião é melhor do que as outras religiões, e assim por diante. E que por isso Jesus dedicou-se a combatê-lo como o principal obstáculo ao progresso. Nós vamos ver que nós não nos autoconhecemos. Estamos ainda na superficialidade dos atos por conta do orgulho. O orgulho impede de vermos as nossas imperfeições, nos impede de progredir, de evoluir. E por isso ele é tão nefasto. Porque a missão nossa aqui na Terra não é salvar o mundo, nem salvar os nossos familiares, marido, esposa, filhos, alcoólatras, drogaditos. A nossa missão aqui na Terra é nos autoaperfeiçoar, concorrendo para a harmonia das leis de Deus no universo. Claro que quando o familiar nosso necessita da nossa ajuda, é um dever de caridade auxiliá-lo, orientá-lo, dar o exemplo, estar a seu lado e não condená-lo e julgá-lo, como nós costumeiramente fazemos. Aliás, foi o ponto onde Jesus foi mais severo, foi na questão do julgamento, condenando a hipocrisia dos fariseus e doutores da lei, com muita coragem, e sempre sendo benevolente com os pecadores, sempre pedindo que nós não atirássemos as pedras, já que estávamos todos ainda cheios de dificuldades, de erros do passado e do presente, a reparar. Quem te nomeou juiz do teu irmão está lá no Novo Testamento. Então não temos o direito de julgar. Somos todos diferentes, portanto, e teremos o orgulho, sendo o pai de muitos vícios. E até no item 228 do Livro dos Médiuns nos dizem as entidades venerandas. Kardec interroga: qual das imperfeições morais dos seres humanos os espíritos atrasados se aproveitam com mais facilidade? E eles respondem: entre as muitas imperfeições da humanidade, a que os espíritos menos felizes se aproveitam com mais frequência é o orgulho, porque é o defeito que a criatura menos se confessa, menos admite. Não é aquele orgulho de satisfação de conquistar uma etapa de vida, de tirar uma boa nota e ficar feliz, não é essa, mas o orgulho de ser o dono da verdade. O conhecimento perigoso que pode nos cegar, impedir a convivência, provocar essa separação. Veja que a palavra diabo vem de diabolos, do grego, que significa aquele que divide, aquele que separa. E na hora que a gente julga, na hora que a gente condena, estamos separando as pessoas. Daí, portanto, Jesus falava da união. Queria rogar ao Pai que todos nós fôssemos um em Deus. E a Igreja Católica, alguns anos atrás, no slogan da campanha da fraternidade, dizia: a unidade na diversidade. Então a gente está unidos, apesar das diferenças. Nós vamos encontrar também outro problema da mágoa, por causa do nosso estado interior. Nós não estamos bem muitas vezes. Veja que quando estamos felizes, quando estamos no almoço de confraternização na casa espírita, quando encontramos-nos aqui no ambiente de estudo, as pessoas podem até falar alguma verdade dolorosa e a gente não se magoa. A gente está bem, a gente diz: você sabe que é verdade mesmo? Estamos ali sorrindo, brincando. Mas já se acordarmos às 5 horas da manhã para enfrentar um engarrafamento quilométrico, o ônibus distante e lotado, a chuva, o frio, a neve, qualquer pessoa que olhar para a gente meio atravessado, qualquer pergunta mais incisiva, que mexa com algum ponto nosso, nós já vamos rebater, já talvez contra-atacar. Então é muito importante o nosso estado interior. Se a gente estiver bem, estiver tranquilo, vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Então temos que trabalhar a humildade, combater o orgulho, e temos que trabalhar o nosso estado interior. Vocês conseguem imaginar, por exemplo, Jesus de Nazaré revoltado com a humanidade? Conseguem imaginar Francisco de Assis indignado com seus opositores? Madre Teresa infeliz porque as pessoas não concordam com as suas ideias? O que é que eles têm de diferente da gente? É que eles já venceram o orgulho. Já não estão preocupados em agradar a todos como nós estamos preocupados. Já estão em paz com a sua consciência. Vivem inteiramente a sua verdade. Não se utilizam mais de máscaras,
de capas que nós nos utilizamos, e já sabem amar incondicionalmente, já sabem perdoar incondicionalmente. Porque nós temos ainda o orgulho. Mas de onde é que surge o orgulho e o egoísmo? Surgem da questão 742 do Livro dos Espíritos. A predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual no estágio evolutivo em que nos encontramos. Então estamos muito animalizados e temos muito medo. Os animais têm um instinto de autoconservação, que é o medo. E como nós temos medo de não ser aceitos pelas pessoas, nós criamos uma máscara, uma capa, como eu estou mostrando para vocês. Vocês podem olhar para mim, esse rapaz baixinho, simpático, cearense, deve ser um espírito muito evoluído. Leva o Nazareno um mês para a casa de vocês para vocês verem. Vocês mandam de volta para o Ceará, com farinha, com rapadura, com carne de sol e tudo. Passagem, hospedagem paga, claro. Porque nós todos temos nossas dificuldades. Mas nós apresentamos-nos aos outros sorridentes e solícitos porque queremos conquistar o amor das pessoas. Nós temos muito medo de não sermos aceitos. É um dos maiores medos da psicologia, é o medo da rejeição. Então nós, até muitas vezes, soterramos os talentos que o Pai nos confiou. Nascemos originais, diz Jung, e morremos cópias com medo das críticas do que os outros podem falar, porque se a gente for muito diferente, vão nos criticar. Então o orgulho cria essa máscara. Nós imaginamos que somos mais do que realmente somos, e quando alguém atira uma pedra nessa máscara, que eu me utilizo dela, que eu preciso dela, porque ela não é meu ganho-pão, mas é meu ganha-amor, ganha-aceitação, nós ficamos extremamente ofendidos. Então ninguém pode pensar mal do palestrante Nazareno Feitosa. Por que ele não pode ter defeitos? Claro que tem, e muitos. Mas a gente quer ter sempre o respaldo, a atenção e o amor das pessoas. O egoísmo, fruto do medo também. Nós passamos muitas vidas, muitas existências, sofrendo com secas, somente os espíritos que reencarnamos lá no Ceará, com invernos prolongados, com guerras, com períodos de estiagem. Portanto, nós aprendemos a reter, nós ficamos com medo de passar novas privações, e aí acumulamos. Então o egoísmo, pensar muito em si mesmo, é fruto do medo. Daí porque a fé vai ser a mãe de muitas virtudes. Porque na hora que tivermos mais fé, tivermos mais coragem, vencermos o medo, nós seremos menos orgulhosos, menos egoístas, seremos mais altruístas, pensaremos mais nos outros, vamos confiar mais na providência divina, que a gente não confia. Mesmo os espíritas não confiamos. Uma vez um espírito, num dos livros de Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier, conta-nos que um mentor espiritual chegou na reunião mediúnica e falou para os médiuns espíritas e disse: vocês, médiuns espíritas, vocês não vivem como espíritos, não. Vocês vivem como se só tivessem esta vida material. E é verdade. Se a gente analisar os nossos atos, a gente passa o dia tão preocupado com as coisas, de ganhar dinheiro, de pagar as contas, de consumir, de cuidar dos filhos, que a gente vive muito pouco a vida espiritual. Não acreditamos, ainda não estamos conscientes que somos espíritos imortais, destinados à única fatalidade, a sermos puros, felizes, plenamente perfeitos, vivermos uma eterna felicidade que nos aguarda. A gente não tem consciência disso. Temos ainda medo. Então é uma consequência desse atraso evolutivo nosso. Então vamos aprendendo com o amor, com a fé, diminuir tudo isso, trabalhar o nosso estado interior, ficar bem, buscar a serenidade, a paz, ter os olhos de ver, os ouvidos de ouvir, que a doutrina dos Espíritos nos proporciona, ver a vida com outros olhos, ver que aquela pessoa que nos agride não está bem, ela está enferma. Por quem é feliz, nos diz Divaldo Pereira Franco, quem é feliz não agride. Quem está bem, quem está tranquilo, não sai agredindo as outras pessoas. Então é muito importante ter essa consciência. Chego no trabalho, está o chefe mal-humorado, digo, bom dia, e ele olha para a gente, não sei por que esse bom dia.
Divaldo diz que não tente provar para ele que o dia está lindo, porque para ele não está. Mas para você está, e não permita que uma pessoa descontrolada, enferma, lhe manipule. Transforme o seu dia de sol numa noite chuvosa e de frio. Mas para você o dia está lindo, então. Mas para mim está. Tchau. E vá ao seu serviço. Então vejam que somos nós que sintonizamos com a pessoa que está enferma e ficamos magoados também. Então é uma questão de afinidade vibratória. Se estivermos bem, se formos para o trabalho escutando os CDs das palestras do Divaldo Franco, do Alberto Almeida, do Raul Teixeira, aqui e ali do Nazareno Feitosa, para rir um pouco, porque eu sei ele é cearense, a gente vai chegar mais tranquilo, vai estar bem. Então, muito importante cuidar dos pensamentos. Lembrar de Jesus há 2000 anos. Vigiai os vossos pensamentos, pessoal. Vamos explicar. Não é para vigiar o que o vizinho está fazendo, não. Se ele comprou outro carro, se está de mulher nova, não. Vigiai os vossos pensamentos. E orai, a fim de não cair em tentação. Então, buscar essa serenidade. Porque assim nós não sequer ficaremos ofendidos. Vamos fazer como Gandhi. Perguntaram a ele, diante do ofensor, se ele o perdoava. E Gandhi disse que não perdoava. E as pessoas, mas como você não vai perdoá-lo? Não vou perdoá-lo porque ele sequer me ofendeu. Então ele estava tão bem, tanta paz. Via que a pessoa estava desequilibrada, um enfermo. Então aqui na Terra que temos ainda tantas pessoas equivocadas, tantos espíritos em aprendizado, animalizados. É como a gente ir para uma jaula de um leão, colocar a mão lá dentro da jaula e não querer levar a mordida. É claro que ele vai morder. É da natureza dele. Vocês conhecem o conto da rã e do escorpião, não conhecem? Que a rã queria atravessar o rio, ia atravessar o rio, e o escorpião queria uma carona. Chuva chegava, enchente, e ele queria atravessar o rio para um local mais seco, onde acabaria escorrido. E a rã disse, olha, seu escorpião, se o senhor não me machucar, se o senhor não me ferir, eu lhe levo nas costas, eu nado muito bem, atravessaremos o rio, e lá o senhor chegará assim mais rápido. O escorpião concordou. Quando estavam atravessando o rio, o escorpião fere com seu aguilhão, a rã, paralisada, afunda, e os dois morrem. Mas antes de afundar, ela pergunta, mas por que o senhor fez isso? Porque é da minha natureza. Mas da rã também. Era a natureza dela ajudar. Então nós vamos ajudar, sim, sempre. Mas sabendo que aquela pessoa ainda em evolução é da sua natureza agredir. Aquele menino que está lá na favela, armado com um revólver tipo 38, com um fuzil, ele morre de medo. E utiliza-se daquela arma para impor-se diante daquela sociedade, daquela guerra civil que ali se encontra, os policiais, os outros traficantes, porque ele morre de medo. É como se fosse uma tentativa de demonstrar que não tem medo. Mas por dentro estão sofrendo muitas vezes. Então a gente não espera nesse planeta que não vai ser magoado. Então não são as pessoas que nos magoam, mas nós que permitimos que elas nos magoem. Porque sabendo que somos ainda espíritos imperfeitos, esperamos demasiadamente das pessoas. E Adenauer Novaes, que é psicólogo espírita, diz que as pessoas que dão muito também cobram muito. Pessoas que são muito boazinhas também esperam muita retribuição. E às vezes fazem isso por outros motivos. Olha a falta do autoconhecimento. Pessoa que não sabe dizer não. Pessoa que é muito solista pode estar trazendo sentimento de culpa inconsciente, diz Adenauer Novaes. Era o meu caso. Agravava a minha depressão, o sentimento de culpa, de outras existências que eu sequer me lembrava, mas que estava presente na minha vida. Então vamos ver que precisamos muito nos autoconhecer, identificar o orgulho, e se aquela crítica nos magoa, ela deve ter um fundo de verdade. Ou então é sinal que ainda temos muito orgulho, porque quanto mais orgulho, mais fácil vamos nos magoar.
Porque quem está bem, que é humilde, quem não está preocupado em convencer ninguém, quem não está preocupado em agradar aos outros, que está em paz com a sua consciência, não se incomoda com as críticas. Mas eu vou ajudar vocês. Quem aqui nunca foi criticado na vida, por favor, levante a mão. Eu vou ensinar hoje aqui para nunca mais ser criticado, mas eu queria saber se antes alguém aqui nunca foi criticado na vida, por favor, levante o braço. Eu não vou fazer pergunta, só para fazer uma estatística. Mas ninguém vai ser. Não vai salvar uma alma, não. Nem você, Deus. Só essa risada foi falta de caridade. Deve ser carro de presidente. Deve ser carro. Não se preocupe. Faz parte do trabalho. Mas eu vou dar a solução aqui hoje. São 3 regras muito simples. A primeira é: não diga nada, para que ninguém me critique. A segunda regra também é bem fácil. Não faça nada, para que as pessoas não critiquem as suas atitudes. E a terceira regra é: não seja nada. Eu falei isso numa casa espírita. Tinha um rapaz aqui na primeira fila, ele olhou para mim, levantou o braço e disse: Nazareno, nem assim vão deixar de criticar a gente. Eu disse: por quê? Porque vão dizer que a gente é vagabundo, que não faz nada. Então, pessoal, não tem como escapar das críticas. Não tem, não adianta. Nem o Cristo de Deus, o ser mais perfeito que Deus ofereceu ao mundo para servir de modelo e guia, conseguiu agradar a todos. Francisco de Assis, depois de iniciar seu apostolado, as pessoas gritavam: pazzo, pazzo, louco, louco em italiano. Mas ele era o louco de Deus. Então não adianta tentar agradar a todos. Vamos receber críticas. Aliás, se não criticarem-nos, cuidado. É sinal que a gente não está fazendo nada. Então vamos trabalhar sim, apesar das críticas. Mas quando aquela crítica incomodar, vamos ficar atentos. Porque o remédio só arde na ferida. No tecido que está sadio, ele não provoca dor. Então, se a crítica ardeu um pouquinho, deve ter um fundo de verdade. Vamos aprender com ela. Vamos verificar se não é nosso orgulho ainda falando algo. Então é muito importante considerar isso. Que a crítica só machuca quando tem um fundo de verdade. Não, Nazareno, a crítica construtiva até que eu aceito, mas a outra crítica, a destrutiva, eu acho falta de caridade. Pode até ser. Mas o nosso orientador disse também: Nazareno, a crítica destrutiva, essa é que é boa. Mas por quê? Porque essa serve para destruir o nosso orgulho. E para não servir de prova. Porque a prova é para a gente perdoar. Nazareno, mas esse negócio de prova eu não gosto não. Quer conversa essa? Saber de prova? Mas aqui é um mundo de provas e expiações. O que é que vocês estão fazendo aqui? Estão sendo provados. E o Espírito Samuel me diz: Nazareno, prova é oportunidade. Em vez de reclamarem das provas, vocês vão dizer: que bom que eu estou tendo oportunidade, porque tem espíritos do lado de cá implorando por uma oportunidade de serem experimentados e poderem ficar aqui na Terra, serem recebidos no mundo novo que se aproxima, um mundo de regeneração. E a gente tem a oportunidade de ser experimentado. Estamos indignados com as provas. Provas que muitas vezes colhemos no mundo espiritual. Quem se lembra aqui da questão 258 do Livro dos Espíritos? Eu só sei algumas de cor, não fiquem impressionados. Kardec pergunta se eles, os espíritos, aceitam passar por determinadas provas antes de reencarnar. Se a gente planeja a nossa encarnação, a parte das provas, pelo menos a maioria delas são as provas mais difíceis. E os espíritos dizem que sim, que eles planejam. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, se eu estou passando aqui na Terra por uma prova, muitas vezes, não todas, mas a maioria delas, nós aceitamos passar no mundo espiritual. Uma traição amorosa, por exemplo. Aí eu vou ficar muito indignado com a fulana que me traiu. Ora, mas se eu aceitei passar por esse tipo de prova, e estou passando, se não fosse a fulana, ia ser Beltrano ou a Cicrana, qualquer pessoa, porque eu não aceitei já passar por aquela prova. Por que eu vou ficar magoado em especial com aquela pessoa?
vamos acreditar no planejamento da reencarnação e verificar que ali é um instrumento para a nossa evolução, aquela pessoa. É uma oportunidade de sermos provados. Nazareno, esse negócio de perdão, você está falando isso aí, tudo é muito fácil na teoria, mas na prática é complicado. Mas tem uma maneira da gente levar isso mais a sério. Por que é difícil perdoar? Porque nós vemos muitas coisas que são aparentemente impossíveis de serem perdoadas. Vemos atrocidades no planeta. Nós vamos ver terroristas, vamos ver serial killers, vamos ver estupradores, vamos ver inquisidores, porque a Inquisição ainda continua. Nós não usamos mais os métodos do passado, mas lançamos sim as pessoas na fogueira da calúnia, na chama da maledicência, no incêndio da injúria. Existem inquisidores ainda hoje. Nós vamos ver traições amorosas, abandono dos filhos, abortos, vários tipos de problemas. E muitos deles vão dizer, não, um estuprador nazareno não perdoa. Vamos analisar? Por que Deus permite isso? Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. E estudando o livro dos Espíritos, vamos ver que Ele sabe o presente, o passado e o futuro. Deus é perfeito, soberanamente justo e bom. Olha, se Ele sabe o futuro, o que pode nos suceder, por que Ele permite, Nazareno, tantos problemas na Terra? Guerras, cruzadas, 600 anos de Inquisição? Primeiro, porque Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Segundo, porque o nosso corpo é só uma veste. Esse corpo que temos aqui de carne é uma roupa, Ele nos dará quantos forem necessários. Mas também porque há um motivo. Porque nós poderíamos nos perguntar por que Deus não coloca num planeta, Nazareno, os espíritos bons, e em outro planeta os maus. Aí a gente não ia ter tanto problema, mas aqui vocês concordam comigo que tem pessoas boas e que tem pessoas más? Por que Deus permite as duas juntas? Crescimento. Vou fazer uma pergunta aqui antes para vocês. Quem aqui já criou galinhas ou sua família já criou aves? Vou fazer uma pergunta mais bonita. Vamos reformular. Quem aqui já foi avicultor? Granja. Ninguém aqui? Nem seus pais? Nem fundo de quintal. Uma pessoa se salva. Pronto. Me diga uma coisa, naquela época vocês deixavam as galinhas junto às raposas? Não dá certo não, né? Galinhas junto à raposa realmente não dá certo. Mas por que Deus deixa neste planeta as galinhas junto às raposas, os lobos junto às ovelhas? Não era mais fácil separar, colocar os bons num planeta e os maus no outro? Era assim. E é isso que vai acontecer. Na passagem de um mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, os espíritos maus serão separados, os espíritos bons passarão à direita de meu Pai, disse Jesus. Os espíritos maus, os cabritos, os bodes, passarão à sua esquerda e serão emigrados daqui, é a visão espírita do Apocalipse, para o mundo primitivo, onde haverá choro e ranger de dentes, na fala de Jesus. Mas neste estágio evolutivo, a Terra é o segundo tipo de planeta, de mundo mais atrasado, só perde para os mundos primitivos, e vai passar um dia para o mundo de regeneração, onde eles serão apartados. Então Deus permite as ovelhas junto dos lobos, as pessoas boas junto às más, é porque nós não somos essas ovelhas assim, bem branquinhas não, pessoal. Aqueles que acreditamos que somos bonzinhos, fomos os lobos de ontem. Nos equivocamos muito. E estamos tendo a oportunidade de sermos experimentados aqui. Talvez de sofrer o mesmo que fizemos com aquela pessoa em outra existência. Ou outras pessoas. Pela lei de causa e efeito. Deus sendo justo. Na terra há injustos, diz Zé Raul Teixeira. Mas não existem injustiçados. Então somos experimentados para que a gente consiga obter o perdão de Deus. Perdoai para que Deus nos perdoe, ensinava Jesus. Então essa questão de ser experimentada aqui na Terra é muito mais séria do que a gente imagina. É a nossa oportunidade de dizer, Senhor, eu posso ir para o mundo de regeneração.
eu já aprendi a perdoar. Porque lá só serão aceitos os espíritos mais ou menos bons. Os mansos herdarão a terra, no Sermão do Monte, Jesus falava. E vejam que foi na questão do perdão, o ponto onde Jesus foi mais severo, mais rigoroso. Nosso orientador, ele é um espírito muito benevolente, muito bonzinho. Sempre aceita nossas dificuldades, mas na questão do perdão, ele é intransigente. Ele pega o Evangelho ao pé da letra e me mostra a passagem da parábola do credor incompassivo. Jesus nos narra que o nosso Pai é semelhante a um rei, que pedindo contas a seus servos, chega um que lhe deve 10.000 talentos. Cerca de 70 quilos de ouro, calcula-se aproximadamente. Uma fortuna imensa. Manda pagar, o servo diz que não tem como fazê-lo. Lança-se-lhe aos pés e diz: Senhor, apieda-te de mim. Tende paciência, eu te pagarei. E o Senhor, benevolente, lhe perdoa toda a dívida, liberando aquele servo. Mas este, a caminho de casa, encontra um subservo seu, que lhe devia apenas 100 denários, 100 dinheiros, o equivalente a um dia de trabalho. Ou seja, mais ou menos 3 salários mínimos do Brasil, não é dos Estados Unidos, do Brasil. Encontra aquele subservo, pega-o pelo pescoço e diz: paga-me o que deves. E o subservo lança-se-lhe aos pés e lhe diz: Senhor, tem de paciência, tem de piedade, e eu te pagarei toda a dívida. Mas ele manda lançá-lo na prisão. Ele, a sua esposa, seus filhos, até que fosse paga toda a dívida. Os outros servos, vendo que isso sucedera, vão narrar ao rei o que se passou. Ele manda chamar aquele servo ingrato e lhe diz: servo mau, eu te perdoei de uma dívida tão grande porque não foste tu, por tua vez, capaz de perdoar teu subservo, que devia tão pouco para ti. E mandam lançá-lo na prisão e entregá-lo aos atormentadores, até que fosse paga toda a dívida. Assim vos fará o meu Pai, se não perdoardes de coração ao irmão que peca contra ti. Então Jesus foi muito severo na questão do perdão. Aliás, na questão 886 do Livro dos Espíritos, vamos ver qual o sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. Quem se lembra aqui da 886? Essa a gente tem que saber de cor. Acionar o BIP. 3 letras. B de benevolência. Ver a todos com bons olhos. I de indulgência para com as imperfeições alheias. Dar um desconto. E P de perdão incondicional das ofensas. As 3 coisas estão falando de perdão. É a maior caridade, a caridade moral. E fora da caridade não há salvação. Então o perdão vai ser a prova mais difícil, nós sabemos. Porque nós temos orgulho. Nós dizemos: não, ele tem o dever de saber. Mas será que nós não erraríamos também? O espírito humano diz que a gente só não erra mais, pessoal, por falta de oportunidade. E se deixar, a gente apronta. Se colocar a gente naquele lugar, naquela posição, sem conhecer o Evangelho, sem conhecer a doutrina espírita, a gente faz talvez pior do que aquele outro que a gente está criticando. Então, ter essa consciência da importância da caridade. Vejam que Jesus conseguiu ver virtudes até em um animal detestado pelos seres humanos. Hermínio de Miranda, no Evangelho Gnóstico de Tomé, nos diz que Jesus conseguiu ver qualidades em uma serpente, dizendo: sede mansos como as pombas, mas prudentes como as serpentes. E Hermínio de Miranda diz que se você analisar uma serpente, ela é um animal indefeso, porque ela não tem membros, não tem braços, não tem pernas. E se não fosse o seu veneno, e muitas não têm, elas teriam muita dificuldade em se resguardar, em se defender. Elas se movem arrastando-se penosamente pelo solo. Então, como elas têm muita dificuldade em fugir, elas calculam com muita precisão seus movimentos. Elas são extremamente prudentes. Jesus conseguiu ver virtude em uma cobra. E a gente só enxerga o defeito.
Se eu fizer um ponto preto aqui nessa cortina e perguntar, o que é que vocês estão vendo aqui? Um ponto preto. E a gigantesca cortina branca, resplandecente, a gente não enxerga. Enxergamos o cisco, a farpa no olho do nosso irmão, e não enxergamos a trave que cobre o nosso. Hipócritas, disse Jesus. Tirai antes, primeiro, a farpa do teu olho e podereis enxergar melhor, para tirar a farpa do olho do teu irmão. Então Jesus combateu muito a hipocrisia, que eram aqueles homens que tinham conhecimento, os doutores da lei e fariseus. Uma pergunta importante. Essa todo mundo tem que saber. Quem sabe aqui como é que era o nome da árvore da Gênese, que foi responsável, cujo fruto Adão e Eva comendo foram expulsos do paraíso? Como era o nome daquela árvore? Macieira. Não é a macieira. Podem comer maçã à vontade, aliás, é um fruto dos mais equilibrados segundo a macrobiose. O yin e o yang dela, o sódio e o potássio, é bem equilibrado. Árvore do conhecimento. Árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha como o conhecimento é perigoso. Então, se a gente tiver só o conhecimento sem o amor, é muito perigoso para nós. Porque viraremos os novos doutores da lei. Então, por isso somos experimentados. Aprendemos a lição, às vezes no mundo espiritual. Ah, você sabe perdoar mesmo? Sabe. Então vamos ver se você sabe. Às vezes esquecer tudo. Reencarnamos. Passamos pela mesma prova, pela lei de causa e efeito, como Jesus disse. Embaia tua espada, Pedro, porque quem fizer perecer pela espada perecerá. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Mostrando a lei de causa e efeito. Mas cuidado, pessoal. Allan Kardec jamais usou a palavra karma na codificação, diz Valdo Pereira Franco, no seminário Plenitude. Porque ele sabia da palavra karma para nós ocidentais ter um significado negativo, como se fosse sempre uma coisa ruim, quando para os orientais significa ação, e toda ação tem sua reação para eles. Mas o nosso karma pode ser positivo. O karma positivo de vocês é frequentar o Centro Espírita Comunidade Espírita Cristã. Comunidade Espírita Cristã. Comunidade Espírita Cristã de Atlanta. Ou a outra casa que está aqui. Sociedade Espírita Renascer. A Renascer também. É o karma positivo de vocês. Fazendo bem, levando o Consolador prometido aqui na América a tantos corações depressivos, pessoas induzidas ao suicídio, ao sofrimento, tanta gente com tanta dificuldade. Nós temos a oportunidade de levar a mensagem de Jesus rediviva. É o karma positivo de vocês. Então Allan Kardec sempre preferiu usar a palavra lei de causa e efeito em vez de karma, porque sabia que o nosso karma é dinâmico, ou seja, o bem que nós fazemos hoje modifica o nosso karma. A questão número 1000 de Livro dos Espíritos: somente por meio do bem se repara o mal. A questão 770A: que a melhor forma de expiação é fazer a maior soma de bem do que mal que não seja possível. Porque o amor, a caridade, é que cobre a multidão de pecados. Não é o sofrimento, não é o remorso paralisante, não. É o bem que a gente pode fazer. Porque muito amor, os seus pecados foram perdoados. Vá e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Vejam a lei de causa e efeito se operando. Então nós podemos modificar o nosso karma. E o bem que fizeres aqui na terra é teu advogado em qualquer parte, sim, no espírito humano. Sereis ajudados no mundo espiritual, do mesmo modo, auxiliares aqui na terra. Então nós somos convidados a passar por essa prova. Então nada de revolta, porque se nós programamos, certamente havia um aprendizado necessário para nós. Nem que seja para exercitar a humildade e o orgulho, a capacidade de perdoar, de tolerar. Então nós estamos aqui para sermos experimentados, para sermos assassinados, violentados, roubados, enganados, e ainda assim perdoar. E Allan Kardec pergunta em O Livro dos Espíritos, não propriamente entre os encarnados, mas ele pergunta: por que os espíritos maus estão junto dos espíritos bons? E as entidades venerandas respondem: para os maus é bom porque aprendem com os bons. Ou seja, os espíritos maus aprendem com o nosso exemplo.
o amor das mãezinhas, com a orientação dos pais, o auxílio dos irmãos, dos amigos, dos mestres, dos religiosos. E se melhora, talvez, a última oportunidade para eles. Isso para os bons, por que é útil? Porque eles servem de prova. As pessoas difíceis, as pessoas equivocadas, são instrumentos para a nossa elevação. Então, na hora da ofensa, vamos pensar assim, olha, eu estou tendo agora uma oportunidade de subir. Difícil. Mas a gente prefere, muitas vezes, descer o degrau. Nós somos convidados por Jesus. Aquele que estiver sem pecado, atira a primeira pedra. Os doutores da lei, os outros que estavam lá, estavam cheios de razão. Pessoal. Se vocês analisarem bem, a mulher era uma adúltera. Um crime diante das leis de Moisés. Eles vieram cheios de razão. E ainda assim, Jesus não deixou eles combaterem, condenarem a mulher. E disse, aquele que estiver sem pecado, atira a primeira pedra. Quando ela foi embora, ele pergunta, mulher, eles foram embora, ele pergunta, cadê aqueles que te condenavam? Eles se foram, Senhor. Pois eu também não te condeno. E ele podia, meus amigos. Espírito puro deveria ter dado um sermão merecido, certamente, para aquela mulher. Por que ele não fez? Porque ele veio nos dar o exemplo. Pois eu também não te condeno. Vá. E de futuro, não tornes a pecar. Ainda deu de futuro para ela. Não pediu nem para ela virar anjo nessa encarnação. Mas nós queremos e exigimos do outro que o fruto esteja maduro antes do tempo. Queremos que as pessoas sejam perfeitas. Nem nós somos. Então ter essa benevolência, ver a todos com bons olhos, ver o que cada um tem de bom. Nazareno, mas aquele menino lá que assalta, lá na favela, traficante. Será que se eu tivesse reencarnado no lugar dele? Filho de uma mulher da vida, não vou dizer prostituta, porque eu gosto quando o Chico falava delas. Chico não chamava as prostitutas de prostitutas, diziam as nossas irmãs que comercializam as energias do sexo. Então, se minha mãe fosse dessas irmãs, olha, a grandeza do Chico, né? A grandeza. Aí, se a minha mãe fosse uma daquelas irmãs, e eu visse ela lá sofrendo, muitas vezes sendo extorquidas por cafetões, policiais corruptos tentando tirar seu dinheiro, via os pais dos meus amiguinhos ali na favela sendo também agredidos, via os bandidos de colarinho branco sendo soltos e absolvidos, e às vezes reeleitos no Brasil. Isso é que a maior vergonha é essa. Não é para ficar revoltado, não. Passar por aquela verdadeira lavagem cerebral. Eu nunca conheci meu pai, não tive exemplo, não conheci o Evangelho. Não tenho dinheiro. Tenho a minha paquera. Ah, ela é tão linda. Mas ela só gosta dos rapazes que tem aquele tênis, que nem aquele que a Daniela me levou para comprar um hoje, todo invocado que eu comprei. Aí o menino olha, pronto, não tem dinheiro para o tênis. Não, eu vou trabalhar. Não tem trabalho no Brasil. Olha, se você quiser levar a droga daqui para ali, te dou R$10. Aí ele vai se tornar avião, entregar a droga. Aí começa a experimentar, para mostrar para a menina que ele também é macho, porque os jovens têm essa necessidade de se autoafirmar. Aí entra no vício. E o vício é tão poderoso, o crack, que a pessoa não consegue se libertar dele. E aí prefere viver 20 anos a 1000, só que o velocímetro é ao contrário, né? De ré, do que 1000 anos a 10. E aí vão traficar. E vão ter que roubar para sustentar o vício. E tem tanta raiva lá dos engravatados que ele atira para se impor perante os outros. E olha, aquele bandido ali é perigoso, cuidado com ele, ele vai ser chefe do tráfico. Porque ele mata por qualquer motivo. Quanto mais assassino for, mais agressivo, mais ele vai ter o respeito dos outros. É por isso que eles fazem isso. Para conquistar o respeito, para se impor. Aí será que o Nazareno está aqui todo bonzinho, bonitinho?
Não, bonitinho não, né? Porque a cabeça não ajuda, né? Está aqui falando do Evangelho. Se ele estivesse lá no lugar daquele, ele tivesse nascido lá, será que eu não faria a mesma coisa? Seria pior. Ou então tivesse lá juiz, dono, por exemplo, de uma obra, conduzindo uma obra num prédio com superfaturamento, amigo dos parlamentares, influentes, as pessoas tudo assim, subservientes, colocando o tapete vermelho para eu passar, casado com uma mulher materialista, com filhos também que querem tudo do melhor, achando que aquilo é bom e gostando de esbanjar para mostrar para meus amigos como eu sou poderoso e bem-sucedido, para suprir aquela carência emocional, aquele vazio do tamanho de Deus que nos falava Santo Agostinho, que a gente às vezes está consumindo para ser anestesiado da vida, né? Para se enganar um pouco. É um tipo de vício também o consumismo. Não tem só a droga, só a bebida, não. Tem a religião como vício. Tem um trabalho, a pessoa trabalha 16 horas por dia, 14, para não chegar em casa porque não quer encontrar a família. Às vezes faz isso inconscientemente. Tem gente viciada em novela. E o pior, tem gente viciada num negócio que o nosso orientador disse, Nazareno, as mulheres são espíritos muito evoluídos. Mas tem um ponto onde elas perdem toda a vantagem diante dos homens. Porque elas aprendem com o amor incondicional, quando elas se tornam mães, ou já foram em outras vidas, elas aprendem a amar incondicionalmente como Jesus nos ensinou. É o amor mais parecido com o amor de Deus, dizem os Espíritos. Como Jesus disse aos apóstolos, eis que vos deixo um novo mandamento, amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Incondicionalmente. Traído pelos seus amigos, abandonado, não disse uma palavra para eles. Avisou antes, Pedro, tu vai me trair, tu vai me trair. Então ele tem essa consciência, mas as mulheres têm um ponto. E eu disse, qual é esse ponto? Numa tal de fofoca. Ai, Jesus. Perdem toda a vantagem diante dos homens. Eu falei isso numa casa espírita, uma senhora estava lá atrás, levantou a mão e disse, Nazareno, mas tem muito homem fofoqueiro também. Eu disse, senhora, Kardec explica, foi mulher na encarnação passada. É brincadeira, pessoal. Tem muito homem fofoqueiro, isso é só para espantar um pouquinho o sono de vocês. Tá meio quente também aqui, não tá? E olha que eu sou do Ceará. Tem como o living aí não? Ou abrir a janela? Ainda estou com esse negócio aqui para ficar mais chique também, que eu comprei. Vamos lá, vamos lá. Isso é culpa do marido vacila, do que? Eles queriam que arrumasse o aquecedor, e arrumou. Mas você falou que a gente não queria cozinhar nada aqui não, né? É que você trouxe o clima do Ceará nessa forma. Ah, calor humano. Obrigado, pessoal. Então, meus amigos, o perdão, a gente não está fazendo um favor para ninguém. Ah, Nazareno, mas se eu perdoar, eu estou sendo conivente com o mal. Perdoar não é ser conivente com o mal. Divaldo, no seminário Perdão e Auto-Perdão, em 4 CDs, um dos melhores que o Divaldo já fez, junto com o Sexo e a Obsessão também, que eu recomendo, muito bom. Aliás, além de outras palestras dele, mas esses dois me chamam muita atenção. Divaldo diz que perdoar não é ser conivente com o mal. Nós perdoamos a pessoa, mas não a atitude. Não estamos de acordo com a atitude. Mas quando meu filho me agride... Não, melhor assim, senão vai ficar na filmagem. Quando meu filho me agride, eu não devo deixá-lo embora de casa, expulsá-lo, não, porque ele está doente. É quando ele talvez mais precise da gente. Não quer dizer que eu esteja contra ele, eu estou contra a atitude, mas eu estou a favor dele. Eu vou dizer sim, sim, não, não. Como nos disse Jesus, porque tudo que ultrapassa da lei provém do maligno. Vamos dizer não para ele, porque se nós não dissermos, o mundo vai dizer
aquele ditado, né? Que se nós não fizermos nossos filhos chorar, lá embirrados mesmo, choraremos mais tarde por eles. Então, sim, sim, não impor limites. E esclarecer, mas não ficar contra a pessoa. Contra a atitude, o momento. Porque os maus de hoje serão os bons de amanhã, diz Emmanuel também. Estamos evoluindo. E perdoar também, pessoal, não é esquecer o mal. Porque às vezes diz, não, Nazareno, eu tento perdoar, mas não consigo esquecer. Mas não é esquecer. Segundo a psicologia profunda de Joana de Ângeles, perdoar não é esquecer o mal. Ao contrário do que as religiões dizem, que perdoar é o esquecimento, é o ouvido de todo o mal. Segundo a psicologia de Joana, perdoar é não pagar o mal com o mal, mas sim dar a outra face. Pagar o mal com a outra face do mal, que é o bem. Porque esquecer não depende de mim, depende da minha memória, depende dos meus neurônios. Talvez esteja grafado até na minha memória do perispírito. Vamos ter que esperar o tempo passar. Mas não combater o mal com o mal, eu já posso fazer. Eu já posso tentar ajudar. Então não ficar se cobrando porque a gente não conseguiu esquecer. Dê tempo ao tempo. Você já tomou a atitude de dizer, eu quero perdoar. Eu gosto daquela pessoa. Todos nós temos direito de nos equivocar. É a minha prova. Eu quero vencê-la. Nós vamos conseguir. O tempo vai. A lixívia do tempo vai curando esses problemas. Então o que é o perdão? O perdão é o sacrifício mais agradável a Deus. Capítulo 10, item 8 do Evangelho. Você não dizer que é mentira. Está lá, é um item. Sacrifício mais agradável. Jesus disse que antes da gente fazer o sacrifício no altar, se tivermos alguma mágoa, algum ressentimento, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele. Para que não suceda que ele te leve ao juiz, o juiz te entregue ao ministro da Justiça e que te ponha preso, porque dali não sairás até que tenha pago o último centavo. Então, reconciliar. A atitude de humildade. Manda um e-mail, manda uma carta. Papai, me perdoe. Me desculpe eu não ser o filho que o Senhor esperava. Não ser o advogado de grande sucesso que o Senhor gostaria. Mas o que eu gosto de fazer é isso, é aquilo. São gerações, 30 às vezes, anos de diferença. Educações diferentes. Somos todos diferentes, encarnações diferentes. Objetivos, problemas, sonhos, gostos diferentes. Temos que nos perdoar. Vai ser realmente muito importante para nós. Mas como fazer para perdoar? Pelo menos, pessoal, em família, eu gostaria de falar uma coisa. É uma afirmação de uma psicóloga de Fortaleza, Caroline Sacumino Treira, expositora espírita. Ela defende o seguinte, que a gente briga com os nossos familiares não é porque somos inimigos do passado, não. Essa não é a regra. A regra, segundo o Evangelho, é que reencarnam na mesma família espíritos afins, espíritos que têm um passado em comum, que têm afinidade, que têm amor, que já estiveram juntos em outras oportunidades. Mas aqui e ali também, claro, um desafeto, uma pessoa que prejudicamos, que vem na família para que com amor de mãe, amor de pai, de mulher, de marido, de filho, de irmão, a gente vá reparando aqueles erros. Ora, se a gente está para perdoar até os inimigos que reencarnam na nossa família, estão ali no nosso lado, é porque o perdão é muito importante para Deus. Para nós. Porque tanto o amor quanto o ódio parece que atraem, né? Na hora da reencarnação. As pessoas que amamos e as pessoas que odiamos muito. E muitas vezes o ódio é o amor que está doente. Nas sessões mediúnicas de desobsessão, quando a gente pega um espírito com muita raiva, com muita mágoa, normalmente são lesões afetivas. São mulheres traídas, abandonadas, rejeitadas. Homens também. Pessoas que amamos,
que amam o ofensor e apenas odeiam por uma circunstância. Muitas vezes a lesão afetiva e a desobsessão é complicada, porque o vínculo é muito grande, ainda tem um amor, ainda tem uma atração física, sexual, ainda tem uma ligação. Às vezes o encarnado durante a noite vai atrás do espírito, porque essa ligação é muito profunda. Veja como os relacionamentos são importantes, como nós temos que ser responsáveis com o relacionamento afetivo. Então temos que ter essa questão também. O que é que a gente faz para perdoar, pessoal? Usa os olhos do amor. Ver a vida com outros olhos, com simplicidade, com alegria. Na casa da Cida, o nosso irmão Keith, se ele souber que eu estou falando dele tanto hoje, uma alegria em pessoa. E eu me hospedo em casas de vários confrades do movimento espírita, sobretudo em nossas viagens, e uma harmonia tão grande na casa dela. Uma alegria, todo mundo rindo, ela, ele, a gente quando chega, o cachorro. É um doce, eu nunca vi um animal tão adorável como ele. O passarinho comeu pão na minha mão. Juro pra vocês, veio, se aproximou da gaiola, veio beliscar ali. Porque o bom humor, a leveza da vida. Por que arrostar as consequências de um mundo cruel? Não, ver a vida com os olhos do bom humor. Então, quando a mulher estiver de manhã cedo e o marido acordar mal-humorado, o que é que ela tem que fazer? Usar o bom humor. Você, bem, hoje você está pior que ontem. A mulher, ao contrário, quando o homem chegar em casa e a mulher estiver mal-humorada, e pior, quando ela estiver de bobe na cabeça, parece um ET. Um cara feio com o marido, o que é que ele tem que fazer? De dar a solução. Ele diz assim: querida, vá ao cabeleireiro, eu pago. Evaldo disse com essas duas últimas palavras: eu pago. Não há mau humor, a mulher fica doce. Então agora a vida com os olhos do amor. Vê em cada pessoa alguém que a gente poderia estar amando. Por exemplo, nós não somos uma grande família espiritual, não somos todos irmãos. Essa família aqui não é só um arranjozinho para a gente aprender o verdadeiro amor, que é o amor universal, o amor fraterno. Porque no reino de Deus ninguém se casa nem se dá em casamento. Mas todos são como anjos do Senhor. Você falou amém? Não? Eu escutei alguém falar amém. Não tem casamento nos espíritos puros, né? E dessa prova a gente fica livre. Por isso que fala que é o paraíso. Para chegar ao paraíso, né? Não, o espírito guia através da médium Eva Perracos, no trabalho não espírita, mas muito interessante, o Pathwork, em vários livros. No livro Criando Leão, o significado espiritual dos relacionamentos, ele diz que se a vida é uma escola, o relacionamento afetivo é uma universidade. A gente aprende como nunca. E por isso, Antônio Alfredo Monteiro, vice-presidente do Grupo Espírita Paulo Estevam, onde eu frequentei Fortaleza, ele diz: Nazareno, o espírito só evolui depois que casa. Como é que é? Você é. Mas por quê? Porque só depois que a gente casa é que a gente aprende a ter paciência, renúncia, tolerância, né? Sabe renunciar às coisas. Então eu falei: não, São Monteiro, então deixa essa prova mais para frente. Depois a gente evolui. Então, conviver em família é muito difícil. Caroline diz, portanto, que a gente briga não é porque somos inimigos, não. Em regra, não é isso. Nós brigamos porque somos imperfeitos. Se fôssemos espíritos puros, não brigávamos. Porque quando não quer, dois não brigam, meus amigos. Se a gente quiser realmente estar bem, não briga. E vocês sabem qual é a água mais importante da casa espírita? Não sabem? A água mais importante, pessoal, da casa espírita? Água fluídica? Água fluidificada? Não é água fluidificada. A Neuza já olhou para mim ali meio atravessado. Deixa eu explicar. Quem conhece aqui a água da paz?
Levante a mão. Água da paz, minha casa. Essa é a mais importante da casa. Chico Xavier estava em Uberaba e uma senhora foi ter com ele. Chico, meu casamento está por um fio. Eu não aguento mais, Chico, eu preciso que vocês me dêem uma orientação, porque todo dia eu discuto com meu marido, a gente briga, eu não suporto mais. Pergunte aos espíritos o que é que eu devo fazer. Chico consultou, veio a sua mãe, Maria João de Deus, e disse: Chico, diga para a nossa irmã que ela use água da paz, que vai resolver todos os problemas dela. Aí Chico, olha, você usa água da paz. A mulher saiu alegre e satisfeita. Foi na primeira farmácia e perguntou: o senhor tem água da paz? Água da paz? O que é isso? Foi no Walmart. Perguntou: o senhor tem água da paz? E ninguém sabia. Olhou na internet para saber o que era água da paz. Essa é a versão moderna da história, não é? Porque quem conta um conto sempre aumenta o ponto. É a outra lição que a gente gostaria de deixar. Então a mulher procurou tudo, não encontrou nada que era essa água da paz, voltou lá para Uberaba e disse: Chico, que danado espírito é esse que manda eu comprar a água da paz? Eu não encontro lugar nenhum. Chico olha, veio sua mãe sorrindo e disse: Chico, diga para a nossa irmã que a água da paz é água potável, água comum que tem na casa dela. Ela coloca uma colher de água na boca no momento da discussão, não engula a água e nem cuspa fora. E aguarde até o fim da discussão. Como ela vai estar com a boca cheia d'água, ela não vai poder falar, vai ter que calar. Então a água da paz é muito importante na casa. Porque às vezes a gente adora uma fofoca. E aí às vezes uma pessoa faz uma crítica para o outro se melindra com orgulho. E aí vou e compro o Caco aqui, que é meu amigo. Mas o Caco é casado. E contra para sua esposa, que é uma mulher. E a mulher, você sabe, né? Não? Em pouco tempo, da casa espírita toda com raiva de mim. Aliás, com raiva da pessoa que me ofendeu, porque eu falei, porque me magoei daquela pessoa. Então, aí o passe não funciona, a desobsessão não dá o resultado, porque a casa espírita toda caiu para o vibratório. Então, diante do problema, da coisa errada, cavar. Porque está lá no ensinamento de Jesus: não resistais ao mal, mas se alguém te bater uma face, oferece-lhe a outra. Eu não entendi como é que eu não vou resistir ao mal. Alguém chega, me agride e eu vou ficar quieto? Não. Ele não combateu a defesa, mas a vingança. Ensina o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas quando ele fala em não resistir ao mal, é porque a gente não sabe se defender, a gente contra-ataca. E na hora que a gente recebe o mal e que a gente contra-ataca, a gente propaga o mal, dá mais força para ele. A gente divulga a fofoca, aí ela toma de conta das pessoas. Então é muito importante saber calar, saber estar em paz. Então ver a todos com os olhos do amor. Um dia eu estava em Fortaleza e lá eu frequentava um estudo do Evangelho em grupos, que até sugeri aqui para a nossa Neuza e as meninas, os rapazes também, os trabalhadores. O estudo do Evangelho em grupo, reforma íntima, passe, água magnetizada, o apoio da reunião mediúnica de desobsessão em separado. E ali a gente vai atender a maioria das obsessões das pessoas que chegam a sofrer na casa espírita. As pessoas criam vínculo. Não é à toa que o Amazonas, onde surgiu esse trabalho? Muito simples. E o Ceará, que implantou em quase todas as suas casas espíritas, por causa da sua federativa, foram os dois estados onde o espiritismo mais cresceu no Brasil em termos percentuais. Ele está presente em vários estados com o nome de tratamento espiritual, terapia do Evangelho, evangelioterapia, apoio à reforma íntima, apoio à melhoria espiritual, implantamos em Brasília, agora onde eu estou morando. E é uma revolução. Reforma íntima, evangelho, passe, todo mundo fica amigo, vira trabalhador depois. Vale a pena conhecer esse trabalho. Tem no nosso site www.nazarenofeitosa.com.br a apresentação, o vídeo e também o áudio dessa apresentação. Então, eu estava lá nesse dia no Evangelho, dirigindo um grupo, e uma das participantes disse: Nazareno, aconteceu uma coisa comigo hoje engraçada. Isso que foi? Eu estava no trânsito
Um calor infernal, meio-dia aqui em Fortaleza, imagina. O carro sem ar-condicionado estava pingando. E eu vi que o motivo do engarrafamento era uma senhora que estava estacionada com o carro em fila dupla, onde não podia. E quando eu me aproximei, eu disse, quando eu encostar do lado dessa mulher, ela vai escutar umas poucas e boas. Na hora que eu encostei, que eu baixei o vidro, quem é que estava no outro carro? A minha mãe. E ela não soube o que fazer. Ficou completamente desconcertada. Aí hoje eu não tenho mais nenhum estresse no trânsito. Porque quando eu levo aquela fechada assim, eu vejo o motorista, bom, se for mulher a gente já dá um desconto. Mulher no volante, perigo constante, não é esse não. Mulher dirige bem? Do lado dobrado. Não, os que mais causam, o maior acidente de trânsito são os homens. É verdade. Seguro as mulheres são mais dirigem melhor do que os homens. Está lá, o seguro delas é até mais barato por conta disso. Só que tem uma coisa que elas esquecem. Que a maioria delas aprendeu a dirigir com homem, não foi não? É que a gente não pratica, a gente bebe, corre demais, é inconsequente. As mulheres dirigem melhor que as mais. Machismo também é uma imperfeição, não é? Mas eu tenho que defender minha categoria. Né? Tão fiéis. Então, e as mulheres já são tão assim, desunidas, né? Por que é isso, pessoal? Você quer Não falar? é verdade? As mulheres são mais desunidas. Hã? Quer provocar briga? Eu não quero arrumar outra briga aqui. Vamos deixar então. Vou perguntar ao mundo espiritual por que as mulheres têm essa dificuldade. Os homens são mais unidos. Os homens mentem e aí eles combinam, né? As mulheres não. Então, a gente percebe isso. Então, na hora que a gente vê aquela pessoa equivocada, se ela fosse a minha mãe, aquela senhora difícil, como é que eu gostaria que as pessoas a tratassem? Se aquele chefe complicado fosse o meu pai, não seria justo que as pessoas o tratassem melhor? Se aquele menino ali antipático, se fosse o meu filho, como é que eu gostaria que as pessoas o tratassem? Então, quando eu vejo com esses olhos, tudo fica mais fácil. Passa uma senhora, dá aquela fechada, diz, olha, a mamãe, apressada, os compromissos. O velhinho no Fusca endiabrado assim, eu digo, é o vovô, o tal do Alzheimer está acabando com ele. Então leva a vida com mais leveza, com mais alegria. Por que essa rigidez tão grande? Quem te nomeou juiz do teu irmão? Então o Dr. Deepak Chopra, estudioso da medicina ayurvédica, da psiconeuroimunologia, indiano, mas radicado aqui nos Estados Unidos da América, ele fala no livro Saúde Perfeita, não é espírita, que o amor incondicional é muito bom para a nossa saúde. Que, aliás, os nossos pensamentos e sentimentos influenciam muito na saúde física. Pesquisas demonstram, isso em outro relatório, que pessoas que perdoam mais, que não guardam ressentimentos, adoecem muito menos do que pessoas que guardam mágoas. Alguns tipos de câncer, alguns tipos de problemas de coração já estão estatisticamente associados a ressentimentos mal digeridos, a mágoas, AVCs, derrames, tromboses, porque a gente não sabe ainda digerir essas coisas. Então ele nos ensina, por exemplo, que o amor incondicional é muito fácil e muito bom para a nossa saúde. Que a gente não está fazendo um favor para o outro, não, a gente está fazendo bem para si mesmo. E como é que a gente aprende o amor incondicional? Ele diz que basta você prestar atenção a uma pessoa. Se você ouvi-la atentamente, sem emitir qualquer julgamento ou qualquer condenação, isso já é amor incondicional. Ouvir sem julgar, sem condenar. Respeitar a diferença. O nível evolutivo de cada um. Cada um vai aprender. Nós não somos os mestres, os senhores da verdade, os professores
os juízes do planeta. Né? Então, quando o pai vê o filho usando droga, álcool, em vez dele assumir aquela postura hipócrita, distante do filho, que foi o que Jesus mais combateu, dizendo: ai de vós, fariseus hipócritas, sois semelhantes a túmulos caiados, brancos por fora, mas cheios de podridão e de iniquidades por dentro. Ai de vós, fariseus hipócritas, eu vos digo em verdade que até as meretrizes vos precederão no reino, as prostitutas vos precederão no reino dos céus, vão chegar primeiro do que vocês. Porque sois semelhantes ao cachorro que dorme na cocheira do gado. Nem se alimenta da forragem, nem permite que o gado se aproxime para comer. Assim sois vós. Nem entram no reino, nem deixam os outros entrarem. Porque eles ficavam nas praças públicas, vestidos de púrpura, apontando quem era puro, quem era impuro, criticando os samaritanos, as prostitutas, os leprosos, os publicanos, os coletores de impostos, os romanos, gerando um sentimento de culpa nas pessoas, porque eles aparentavam ser perfeitos. Então Jesus dizia: os fariseus e os doutores da lei sentam no trono de Moisés, por isso vocês devem obedecê-los. Fazei o que eles dizem, mas não façais o que eles fazem, porque eles não praticam o que pregam. Era só o discurso. Então o pai muitas vezes adota aquela postura de superioridade, de perfeição, e aí se distancia do filho, impede o diálogo. Enquanto que era muito mais fácil, em vez de ele esperar que o filho se tornasse um homem maduro, experiente, era mais fácil ele descer ao nível dele e dizer: filho, eu soube que você tem usado muito álcool. Olha, na sua idade, meu filho, eu tomei tanta cachaça que você nem imagina. Farras homéricas. Mas isso não vale a pena. É perigoso. Não dirija. Peça um amigo que vai dirigindo quando você for. Escolha, vá com os amigos. Então é mais fácil, porque quem de nós nunca experimentou o álcool? Ou lança-perfume, ou esses outros narcóticos, ou cigarro? Vai ser quase inevitável, meus amigos, nossos filhos experimentarem as drogas, porque eles são constrangidos pela sociedade, pelos outros jovens, para se autoafirmarem, a utilizarem. Então, se a gente não estiver junto deles, não tiver esse diálogo, esse apoio, suporte, eles vão aprender com um amiguinho, com um colega da escola, em vez de ter o suporte dos pais, que são seus melhores amigos. Então, aproximar-nos deles vai ser muito importante. Deixar essa túnica de juiz, de promotor, de policial dos filhos e ser amigo. Reconhecer que todos nós fizemos isso também na nossa juventude. E ser humilde. Não adotar a postura hipócrita. Aí o filho vai se abrir com o pai, vai confiar. Vai sentir que tem o apoio da família incondicional. E vai superar aquele momento. Experimenta, mas supera. Então o slogan da campanha de drogas é: quando a família chega junto, a droga vai embora. Mas o problema é que a família está longe. E o tempo da gente é tão curto, né? Aí estamos doando para os nossos filhos celulares, mesadas, bicicletas, motocicletas, automóveis, porque nós mesmos não estamos nos doando para os nossos filhos. E pelo sentimento de culpa ficamos dando coisas para eles. Quando a melhor coisa, quando o melhor presente era o exemplo, era a amizade, era a proximidade. Então o convite da palestra de hoje é para o perdão, para nós compreendermos que quem é feliz não agride. Quem agride a gente não está bem, está precisando de ajuda, é um pedido de socorro. E até os espíritos mais renitentes do mal serão salvos se evocarem sinceramente o nome do Senhor, diz o Espírito Santo. Então a gente ter essa consciência que estamos todos em aprendizado. Não somos espíritos evoluídos, não. Somos as ovelhas de hoje, somos os lobos de ontem. Estamos sendo experimentados. E a nossa prova, a nossa oportunidade
de ganhar esse mundo novo que se aproxima e dizem que está muito perto, meus amigos. O Espírito Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, chegou a afirmar que o mundo de regeneração, nós já estaríamos vivendo nele por volta do ano de 2057. Daqui a 50 anos. Nesta encarnação mesmo. Ou reencarnando. Então isso está muito próximo. É talvez a encarnação mais importante da nossa vida. Nazareno, mas isso foi submetido ao controle da universalidade dos espíritos, que nos ensina Kardec? Ainda não. Temos que esperar outros médiuns, outros espíritos. Raul Teixeira afirma isso, nas suas palestras também, baseado em Emmanuel. Diz que Chico revelou que desde a Segunda Guerra Mundial já há espíritos que não estão mais tendo autorização de reencarnar na Terra. Já estão sendo segregados. E sairão daqui e migrarão para o mundo onde haverá choro e ranger de dentes. Então fazer de tudo para auxiliar esses irmãos. E compreender a importância do perdão para nós mesmos, para que possamos ser admitidos neste mundo novo, nessa era nova, neste mundo onde quase não haverá sofrimento, porque hoje com a tecnologia, com a mídia, com a globalização, em 10 anos a gente avança o que levava antes 100, 200 anos, 500 anos para evoluir. É muito rápido. As leis, as mudanças são muito rápidas. Então vamos ter confiança, paciência, vamos trabalhar, solidariedade e tolerância, ensinava Kardec. Tolerância é o perdão. Perdoai para que Deus os perdoe. É perdoando que se é perdoado. Na oração atribuída a Francisco de Assis. Tantas passagens do Evangelho falando da importância do perdão. Jesus, de braços estendidos na cruz, ora a Deus dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E no Cântico das Criaturas, Francisco de Assis, naquele hino ao Criador, encerra nas suas últimas estrofes falando: louvado sejas, meu Senhor, por aqueles que perdoam pelo teu amor, por amor a Jesus. Amar a Jesus, perdoar, fazer o que Ele nos pede. Esse é o convite do Evangelho. E para encerrarmos, nós gostaríamos de contar uma história pequenina. Uma jovem casou-se com um rapaz. Foi morar com ele no Oriente. E descobriu que junto deles foi morar a sogra. E a sogra era uma mulher terrível. Estava destruindo o seu casamento completamente. Esse negócio de sogra é coisa complicada mesmo, dizem alguns. Aliás, um palestrante amigo, autor do livro, o Livro dos Evangelhos, que ele reúne os 4 evangelhos em um, em mídia brasileiro. Você lê os 4 de uma vez só, do lado tem as citações. Eles, Nazareno, você sabe por que foi que Pedro negou Jesus 3 vezes? Eu disse: não, por que foi? Foi com raiva de Jesus. Mas por que com raiva de Jesus? Porque Jesus curou a sogra dele que estava com febre. Isso é brincadeira com as sogras. O problema das sogras é que elas são mães. E as mães amam tanto que às vezes enfiam um pouquinho a colher onde não deve, dão muito palpite no casamento, mas é por amor. É por amor aos filhos. Vamos dar um desconto. Então essa senhora estava lá, aflita. O casamento em frangalhas, ela disse: eu me mato, ou eu mato essa mulher. Porque eu não suporto mais. Casamento destruído, os filhos também revoltados. E ela vai até uma banca para adquirir veneno, conta a história para o vendedor, e ele diz: não, mas uma mulher dessa é bom que morra mesmo. Isso é uma jararaca, você está fazendo bem para matar. Leva esse veneno para a sua sogra, coloque 3 gotas no café da manhã dela. Depois de alguns meses ela vai desencarnar sem nenhum sintoma, ninguém vai saber o motivo. Mas tem um detalhe: o veneno só funciona se ela não desconfiar. E para isso você vai ter que tratá-la da melhor maneira possível. Ela disse: o quê? Aquela mulher é o único jeito que tem. Senão o veneno não funciona. Ela disse: não, se for para me livrar daquela peste, eu faço.
foi com veneno para ela. Depois de alguns meses ela voltou, correndo. Meu senhor, por favor me arrume o antídoto daquele veneno que o senhor me vendeu. Ele disse, mas por que não era para a sua sogra, aquela mulher terrível? Ela disse, eu não sei o que aconteceu. Depois que eu comecei a tratá-la bem, conversar com ela, passear com ela, levei ela para o shopping, pessoal, sogra adora shopping. Levei ela para o parque da cidade, para visitar as praias do Ceará. Eu não sei o que foi que aconteceu. Ela se transformou na minha melhor amiga, eu não posso deixar ela embora. E ele disse, não se preocupe. O que eu lhe vendi não era veneno, mas apenas vitaminas para a sua sogra. Porque eu sabia, eu tinha certeza, que com a vitamina do amor, você a conquistaria. Então, meus amigos, nosso convite hoje é que para vocês nunca desistam do amor. Os Espíritos nos dizem que o amor é a força de coesão que está presente entre as moléculas, que o amor é a força mais poderosa do universo, que é o amor de Deus que sustenta as galáxias, e por isso nunca, jamais desistamos de amar. Que o amor de Jesus, que a luz do mundo esteja sempre presente nos nossos corações, hoje e sempre. Muito obrigado, meus amigos.